novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Não é tarefa fácil desvendar fatos históricos, mais ainda quando eles envolvem crimes e violações dos direitos humanos. Eu tenho obrigação moral de contar isso. A minha idade já está chegando no fim. Vou fazer 90 anos, eu tenho que contar essa história. A história que até hoje tanto incomoda o coronel reformado do Exército Erimar Pinheiro Moreira é outra revelação inédita, resultante do trabalho dos vereadores da Comissão Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo. É uma história de 1964, no dia exato do golpe. Na época, o coronel Erimar era major farmacêutico do Exército e tinha um laboratório de análises clínicas na região central de São Paulo. O senhor confirma que em 31 de março de 64, o coronel Tito Ascoli de Oliva Maia, diretor do Hospital Geral Militar, procurou e solicitou que o senhor emprestasse a sede do seu laboratório de análises clínicas para que o então comandante do 2º Exército, general Amaury Cruel, pudesse fazer ali uma reunião às 18 horas, que não poderia ser realizada na sede do 2º Exército, nem no Hospital Militar. O senhor confirma? Confirmo, porque foi chamado, mandado lá, e eu até levar, porque o general Amaury Cruz esteve conosco de manhã e disse uma coisa muito simples: João Goulart não cai, porque eu morro, mas ele não cai, é meu compadre, nós somos amigos de infância, fui posto aqui para garanti-lo. Este era o laboratório de análises clínicas aqui na Aclimação, onde teria acontecido a reunião entre o general Amaury Cruel, homem de confiança de Jango na época, e o presidente da Fiesp, Rafael Nocchesi. Segundo o depoimento do coronel reformado Erimar Moreira, eles teriam subido ao 2º piso e o então major Erimar teria ficado bem aqui para garantir a segurança. Quando os 3 homens que acompanhavam o presidente da Fiesp quiseram subir com 6 maletas, ele quis verificar o conteúdo, que não se tratava de nenhum tipo de armamento. Foi aí que ele descobriu que o conteúdo era outro: dinheiro. E as 6 maletas continham exatamente quanto, coronel? $1.200.000. A maleta continha $1.200.000. $1.200.000. O próprio coronel falou isso para o senhor? Falou. Eu não sabia, eu não fui contar. O senhor não contou? O senhor só vi as moletas. Mas ele te informou que tinha $1.200.000. É. O trabalho da Comissão Nacional levou 2 anos e 7 meses. O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador José Américo, do PT, olhava para o futuro quando falou sobre o trabalho da Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog. Um país só pode avançar quando ele conhece o seu passado, quando ele conhece as suas mazelas. Então o Brasil não pode avançar se os crimes da ditadura militar não forem esclarecidos. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. O trabalho da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo começou em maio de 2012 e terminou no fim do ano passado. Ao final, depois de investigações e depoimentos variados, destaca 2 mortes para ela, no mínimo mal explicadas. As mortes dos ex-presidentes João Goulart e Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, na realidade, por tudo que nós apuramos aqui na cidade de São Paulo, na Comissão da Verdade Municipal, ele foi assassinado. Ele não foi um acidente. Quando eu entrei na Comissão da Verdade, nós estávamos uma polêmica sobre a questão da morte de JK, que a Comissão Nacional da Verdade teve um prognóstico, acabou tendo uma visão sobre aquele processo, e a Comissão aqui nossa da Verdade Municipal teve uma outra visão, ou seja, aqui se coloca 107 indícios que JK teria sido possivelmente assassinado pelo regime militar.
né? E são indícios, no meu ponto de vista, fortes. E que a Comissão da Verdade Nacional, infelizmente, só conversou com os policiais civis envolvidos no inquérito que, queira ou não queira, tinha ligação com a institucionalidade, ou seja, com o regime naquela época. Não foram poucos os registros no período da ditadura militar que nós tivemos terreiros de Umbanda invadidos, roças de candomblé invadidos, sob pena de transgressão à ordem, sob as desculpas mais esfarrapadas possíveis. O trabalho foi árduo porque a ditadura montou aqui, talvez, o mais forte aparato de repressão contra os que lutavam por direitos elementares para uma vida humana digna. Os parlamentares da Comissão Vladimir Herzog ouviram torturados e torturadores, gente de direita, gente de esquerda e gente que estava no poder por indicação dos poderosos da época. Eu nunca ouvi, dentro do governo, nada sobre tortura. Em 72, eu ainda perguntei para o presidente Médici, existe isso? Ele me disse, Delfim, não. O que acontece é que tem batalhas de rua e morre gente. Quem é preso é submetido a um interrogatório e depois é julgado. O coronel Ustra me bateu pessoalmente. E ficou lá horas com a vara na mão, que eu não lembro exatamente, era um cipó, alguma coisa desse tipo. Ele mesmo me bateu. Ele mesmo, pessoalmente. E ordenando os outros a dar o choque, o telefone e tal, etc. Então, o senhor não se negaria a fazer uma cariação com ele, diante da Comissão Nacional da Verdade? Não faço a cariação com esse terrorista. Não faço. Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista? Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de lei. O senhor é torturador, terrorista. Houve um momento em que eu levei choque em todo o corpo, inclusive na vagina. Eles ligaram os aparelhos todos, me deram muito choque, tiraram a roupa e puseram a roupa na boca. Ele jogava água no meu rosto em direção ao nariz. Quando eu estava me afogando, eu abria a boca e ele jogava um punhado de sal. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aqui em São Paulo, nós vivemos muito da história da ditadura, né? E nós temos muitos atores ainda vivos que conseguem trazer para nós e resgatar tudo aquilo que foi vivido e que foi passado na época da ditadura. Então, os trabalhos que forem entregues agora são trabalhos que nós vamos ter muita organização para poder ter evidências que aconteceram naquela época da ditadura. E isso faz parte da nossa história. A Comissão da Verdade da Câmara Municipal, cada um dos seus membros, a dedicação do presidente, do relator, nos permitiu enfrentar questões que têm tempo no corpo de homens e mulheres, mas não tinha na mente do brasileiro. A partir de agora, com a informação da verdade, sabemos o que não podemos nunca mais reproduzir. Esse instrumento da Comissão da Verdade é um instrumento fundamental para a questão da memória e para a questão da justiça e da verdade. Essa é classicamente considerado na justiça de transição um momento importante. E esta Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, a Comissão da Verdade de São Paulo, ela foi fundamental para contar algumas histórias. Era 1975 e Cálice, de Chico Buarque de Holanda, ganhava as ruas de todo o país. Usada a faca já não corta, como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Aqui em São Paulo, em especial, ninguém acreditava na hoje, pode-se afirmar, farsa do suicídio do jornalista Vladimir Herzog. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura e se apresentou espontaneamente no DOI-CODE. Herzog morreu lá, sob tortura. O objetivo desta foto era dar veracidade à farsa de que Herzog se suicidara no DOI-CODE. Mas a foto
desmontou a farsa oficial por um detalhe. O jornalista aparece com os pés apoiados no chão. A foto foi tirada pelo então estagiário de fotografia da Polícia Civil de São Paulo, Silvaldo Vieira. Levado pelos parlamentares da Comissão Municipal da Verdade, Silvaldo voltou ao DOI-CODE 38 anos depois. Ele só se recorda com exatidão de um detalhe daquela noite. A única coisa que eu lembro bem era os pés no chão. Eu falei, eu até achei assim estranha a posição do pé no chão. Eu falei, normalmente quando você começa a sentir uma dor, você, de qualquer forma, você se protege, você tem uma reação, se proteger. Para a gente entender esse nosso presente, para o cidadão poder exercer seu papel de cidadão de maneira consciente e com qualidade, ele precisa entender a sociedade em que ele vive. Para isso você tem que dar uma olhadinha para trás. Então, como é que fica essa questão do presente? Eu acho que esse é o principal resultado das comissões da verdade em geral e da comissão da Câmara Municipal de São Paulo. A Comissão da Verdade Vladimir Herzog da Câmara Municipal de São Paulo buscou jogar luz, em especial em 5 temas: nas mortes dos presidentes João Goulart e Juscelino Kubitschek, no enterro indiscriminado de pessoas como indigentes, mesmo com identificação, no financiamento civil a órgãos de repressão política e na confirmação de que a ditadura torturou, matou e cremou corpos de militantes de esquerda. Confissão de alguns desses crimes foi feita por quem os cometeu, o delegado aposentado da Polícia Civil do Espírito Santo, Cláudio Guerra. Nós estamos aqui na cidade de Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo, como presidente da Comissão da Verdade, Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo, para tomar o depoimento do delegado Cláudio Guerra, que é uma pessoa importante para nos dar diversos esclarecimentos, autor do livro Memórias de uma Guerra Suja, que está aqui na nossa mão, um livro bastante conhecido no Brasil de hoje. Doutor Cláudio, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pelo senhor aceitar nos receber, dar esse depoimento para a Comissão da Verdade. De que ano, até que ano, o senhor prestou serviços à repressão no Brasil? Comecei em 73 e até o final a extinção do SNI. Do SNI. O senhor era delegado de Polícia Civil? Era delegado de Polícia Civil aqui no estado do Espírito Santo e ficava clandestinamente à disposição do escritório do SNI do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Nesse período que o senhor esteve trabalhando, prestando serviço ao esquema da repressão da época do regime militar, quantas vezes o senhor esteve em São Paulo nesse período? Olha, eu tive várias vezes, né? Primeiro na qualidade de executor, né? Que eu fui arregimentado na época, que já tinha um passado, né? Em Minas, que eu era oficial de justiça em Minas, e por isso que eu fui arregimentado, para poder executar pessoas. O senhor foi regimentado para executar pessoas? Isso. Essa era a sua função principal? Essa era, no início, sim. Eu fui regimentado porque o SNI usou o seguinte sistema. O Fleury estava fazendo muita besteira. O negócio estava alardeando demais. Então, o que foi no ano de 73? Tá. O que aconteceu? O plano deles é o seguinte. Por exemplo, tinha que morrer uma pessoa aqui no Espírito Santo. Não era daqui do Espírito Santo, não era gente daqui que executava. Vinha de Minas, vinha de São Paulo. São Paulo era a minha equipe que ia fazer. Eu só vim saber o nome de pessoas que morreram lá em São Paulo quando quando o Perli, que aproximou de mim, que nós fomos ver as datas, os locais onde eu fiz a execução, que chegamos à conclusão que eram aquelas pessoas que eu havia executado. O que a gente bateu palma, com essa pressão, a própria sociedade estimulou que a Comissão da Verdade avançasse o sinal. Nesse avanço de sinal, vários militares, inclusive torturadores, chegaram a confessar que houve tortura, que matou.
Na cidade de São Paulo, o senhor participou de quantas execuções dessas? O senhor se lembra? Eu lembro. No Lago Moema foram 2. Na Angélica, 1. Eu tenho os nomes deles aqui, mas eu não sabia os nomes, eu vim saber posteriormente, né? Na Angélica, 1. E outros foram. Depois no Paço da Pátria, já nos anos 80 já, mas depois eu fiquei sabendo que não era um guerrilheiro, não era o pessoal de esquerda, foi um artimanha do Coronel Perdigão, usando o SNI para matar uma pessoa que não tinha nada a ver com... Então, o senhor recebeu algum prêmio de algum órgão empresarial, tipo Fiesp, alguma coisa assim? Naquela época o senhor recebeu alguma medalha, alguma condecoração desse pessoal? Não. A gente recebia por determinadas operações bônus em dinheiro, mas quem dava era o SNI. O senhor nunca teve? De lá. Não, eu sei, por exemplo, o banco que nós recebíamos é o banco que liderou o arrecadamento para o banco. Qual o dono do banco é Banco Mercantil do Estado de São Paulo. O dono dele foi, da primeira reunião, para pegar dinheiro, nesse dia ele arrecadou $350 mil para o banco. Então, o que o senhor está dizendo para nós... Era amigo pessoal do Fleury. O Fleury estava lá na casa? Estava, ele que entrou. Nós fizemos, eu estava nessa operação. Então conta para a gente, por favor. Olha bem, foi inclusive isso aí eu tenho que comprovar e que está errado. Está falando que quem comandou foi o DOI-COR de São Paulo. Não foi. O que ocorreu? Nessa hora lá, nós fizemos o quê? Nós estávamos na cobertura, fizemos os primeiros disparos para poder dar oportunidade, porque não tinha ninguém armado. As pessoas estavam rendidas, ele metralhou. O sepultamento dos assassinados no cemitério de São Paulo de forma clandestina, o senhor acompanhou, fez parte do seu trabalho esses sepultamentos, Não, eu sei assim que por que passou a partir de 73, 74, acho que foi, que passou a cremar corpos. É porque o negócio de enterrar estava aparecendo, estava dando problema. Aí foi que saiu o SNI, através da comunidade de informação, pensou a partir daí cremar para não ficar vestígios. Incinerar, né? Seria o termo certo. Incinerar, né? Incinerar, que não tinha cremar. Porque cremar sobra as cinzas, mas... Não, ali era incinerar mesmo, não sobrava nada, porque no caso da usina, ligava 6 meses funcionando, quer dizer, só depois de 6 meses que não sobrava nada mesmo, né? E essa usina é a usina de Cambaíba, no Campos dos Goitacazes. O senhor participou lá o senhor relatou no... Eu levei para lá 12 pessoas, que foi cremada ali, e mais o tenente Odilon, que esse foi pessoalmente que executei, e foi cremado lá também. E essas 12 pessoas que o senhor levou, tinham pessoas... morador de São Paulo, quem era de São Paulo, o senhor lembra? A Kucinski, acho que era de São Paulo. Ana Kucinski? Ela e o marido, acho que era de São Paulo. Eram de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Ela foi morta onde? Foi morta, eu apanhei ela, acho que na Casa da Morte, deixa eu ter certeza. Casa da Morte em Petrópolis? Petrópolis, ela acho que foi lá da Casa da Morte. Deixa eu ver. Aí o senhor levava de que dia? De carro. Dentro do porta-mala do carro? Porta-mala. Eles me entregavam os corpos num saco, coisa, e eu levava para lá. O senhor está dizendo que o senhor levou 12 cadáveres para o forno de incineração de Cambaíba. Uhum. E um desses 12 seria a Ana Kucinski? Eu acho que tem mais lá de São Paulo. Deixa eu... Aqui, Ana Kucinski. E o Wilson Silva. É a Ana e o Wilson, que era o marido dela, né?
Foi da Casa da Morte, Petrópolis. Petrópolis. Eu acho que tem mais lá de São Paulo. Deixa eu ver se tem mais lá de São Paulo. O Tomás Antônio também é de São Paulo. Tomás Antônio da Silva Meireles. Também foi incinerado lá. O senhor que levou? Foi eu que levei. E os donos da usina? Era a família... Família Eli Ribeiro. Eli Ribeiro chegou a ser político, deputado? Ele foi vice-governador do Estado do Rio. Vice-governador do Estado do Rio. Dessa família, eles sabiam perfeitamente o que acontecia lá. Quem sabia era o dono, Eli Ribeiro, o filho dele, João Lisandro, e o José Lisandro. Esses três sabiam. Você sabe que eu não temo eles mais. Não é que até que eu tenho medo, não é assim que eu sou corajoso, que eu sou herói, nada disso. É porque hoje realmente eu viver ou morrer, para mim não importa. Entendeu? Eu sei por quê. Por que é isso? Porque a história minha é uma história feia. É uma história que eu não me orgulho dela. Mas é uma história que eu quero passar limpo, porque eu não quero deixar para minha família, para meus filhos, eu tenho 9 filhos. 9? 9. Uma herança de foi um cara que só fez coisa errada. Nós tivemos uma série de encontros, muitos depoimentos de todos os tipos, de gente a favor, gente contra o regime militar, gente que foi torturada, gente que sofreu muito, gente que participou do processo do outro lado. Enfim, nós tivemos a oportunidade de ter uma série de entrevistas e caminhamos por algumas investigações, e notadamente uma que me parece extremamente importante, porque eu acho que isso é reescrever a história do país. Por uma série de depoimentos, uma série de circunstâncias, mais de 100 indícios, nós verificamos de que aquilo que a história coloca como um acidente, a morte de Juscelino Kubitschek, na verdade, foi um atentado bem sucedido. Esse talvez tenha sido o maior ganho da comissão. A Comissão Municipal trabalhou em sintonia fina com as estadual e nacional, mas o relatório final da Comissão da Câmara de São Paulo apresenta um ponto de divergência com a Comissão Nacional. Para esta, a morte de Juscelino Kubitschek foi acidental. Para a Comissão da Câmara de São Paulo, JK foi vítima de um atentado que provocou o acidente que resultou na morte dele. Nós ficamos com as nossas conclusões, porque entre uma perícia da ditadura, feita pela polícia da ditadura, e entre o depoimento de um homem negro, pobre, que foi motorista do ônibus da Cometa, e de outro homem pobre, que foi motorista do caminhão, eu fico com o depoimento desses brasileiros. Eu fico. Eu e a Comissão Municipal da Verdade. Nem o carro bateu no ônibus, nem o ônibus bateu no carro. Eu parei por ser humano, parei para socorrer a vítima, mas não deu socorro. Josias dirigiu o ônibus que teria feito o motorista Geraldo Ribeiro perder o controle do Opala, em que JK viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro. No depoimento prestado à Comissão da Verdade, Josias revelou que recebeu uma oferta de suborno para assumir a culpa pelo acidente. Tocou campainha na minha casa, eu saí, lá conversaram comigo e abriram a mala cheia de dinheiro, mais dinheiro, não é pouquinho não, muito. Se você falar que você é culpado, esse dinheiro é seu. Eu falei, não, muito obrigado, eu não tenho culpa em nada. Todo santo dia de raiva, não pensa que fizeram comigo. Agora tremer com medo, não tenho medo de nada não, estou falando a verdade. Não bateu. Certeza absoluta que eu estava sentado num braço alto, olhando, conversando com uma moça e com um médico. Tinha 2 pessoas no outro banco e eu via eu tinha visão ampla, era um dia de calor, sol muito alto, e ele sai de repente da direita, como quem quer podar, não sei de onde estaria correndo, mas ele entrou de uma vez e eu falei, inclusive, que louco. O processo, para mim, é uma farsa. Não tem uma foto nem do presidente, nem do Geraldo. Eles falam que não colocaram as fotos por ordem superior. Que ordem superior é essa? Foi um momento importante para a Câmara Municipal
e para a vida democrática da cidade de São Paulo e do Brasil. Espero que tenhamos contribuído com os nossos conhecimentos e aquilo que descobrimos para esclarecer a verdade, buscar a justiça e praticar, finalmente, atos que ampliem o espaço democrático no nosso país. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. O trabalho dos parlamentares da Comissão Municipal da Verdade resultou em revelações inéditas também sobre o financiamento civil à ditadura. Quem fez as revelações foi um homem que viveu entre os poderosos da época, Paulo Egídio Martins, o ex-governador biônico de São Paulo entre 1975 e 1979. Apesar da gravidade do assunto e do momento, ele foi irônico no depoimento à Comissão Vladimir Herzog. Se você me fizesse uma pergunta, você ia me embaraçar. Quem é que o senhor sabe que não contribuiu? Eu não conheço ninguém que não tenha contribuído. Eu pergunto a você onde vai se esconder. Antes de ser indicado governador biônico de São Paulo, Paulo Egídio Martins já prestara serviços à ditadura como ministro de Desenvolvimento do governo do general Castelo Branco de 1964 a 1966. No depoimento à Comissão Municipal da Verdade, ele revelou que fazia parte do núcleo estratégico da conspiração que visava a derrubada do presidente João Goulart e deu nomes de civis que financiaram a ditadura. Dois se destacaram. Um foi do presidente do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, Teodoro Martins Barbosa, que era o grande líder empresarial da época, e o outro, Gastão Eduardo Bueno Vidigal, presidente do Banco Mercantil de São Paulo, também um grande líder da época. A cada discurso que o Jango fazia em Brasília, aumentavam as contribuições. Eu fui torturado de diversas maneiras, fisicamente e mentalmente. Então, a minha contribuição hoje é para desvendar algumas coisas que o povo brasileiro não sabe, principalmente a sequela da tortura, que para mim é a pior de todas. A prisão passa, a tortura não passa jamais. A filósofa política Hannah Arendt já tinha estudado esse fenômeno e chegou à famosa conclusão, depois do livro O Julgamento de Eichmann em Jerusalém, de que o poder absoluto banaliza o mal. E o que nós pudemos ver na Comissão da Verdade é como o mal foi banalizado durante a ditadura militar.